Então, boa tarde a todos, colegas, colaboradores também aqui presentes. Saudar-vos e cumprimentar-vos, dizer que temos duas ausências que se fizeram substituir, do Sr. Vereador Helder por motivos profissionais e do Sr. Vereador Paulo Pinto por motivos de doença, e portanto dar as boas-vindas quer ao Sr. Vereador Hermano, quer ao Sr. Vereador João Pedro Cavaco. Bem-vindos a esta reunião. Vamos então dar início à mesma. Eu começava pelo PAOD, naturalmente pelo período antes da ordem do dia, e tinha aqui algumas informações que entendo úteis e necessárias poder prestar aos colegas nesta sede. E começando pelo ponto de situação da evolução da situação epidemiológica, a informação que tenho é que os dados estão em atualização e não é possível dar os dados à data de hoje. No entanto, os de sexta-feira são dados que estão ao nível do que pior já tivemos em termos de transmissão comunitária do vírus, sendo certo que, felizmente, os danos que estão a ser verificados não estão nem de perto nem de longe relacionados com o de janeiro de 2021 que todos tivemos aqui no nosso concelho e que tão má memória nos deixou. Mas, de todo modo, são 330 casos confirmados positivos à data de sexta-feira, 62 óbitos, que eu creio que evoluirá para um 63º óbito verificado por uma situação de uma pessoa idosa que tinha infecção ativa e, portanto, à luz dos critérios atualmente vigentes, considerar-se-á óbito de Covid e, portanto, isso irá elevar à partida os óbitos para 63, mas naturalmente permanecemos ao dispor da DGS para confirmação dos dados e temos então 2.251 recuperados à data de sexta-feira. Como disse, os dados estão em atualização e assim que os tivermos também faremos questão de divulgar conforme tem sido habitual. Sobre a questão da vacinação, depois eu darei a palavra à Sra. Vereadora Carla mais adiante. Dizer também aos colegas que decorreu este fim de semana, à data de ontem, naturalmente dia 23, a votação no pavilhão multiusos dos votos em mobilidade, votação antecipada. Nós tivemos eleitores recenseados no Concelho da Ruda dos Vinhos 512 pedidos para voto antecipado em mobilidade, dos quais 488 foram confirmados e, portanto, as pessoas votaram, 488 dos recenseados em Arruda e recenseados noutros pontos do território nacional, mas que requereram votação aqui no pavilhão multiusos ontem. Nós tivemos 230 inscritos e tivemos 212 votantes. Portanto, no total, tivemos 700 votos recebidos nas urnas 1 e 2 no pavilhão multiusos, no dia de ontem, de um universo de requerentes de 742. Enfim, há aqui 42 faltas, algumas delas justificar-se-ão com, entretanto, a situação de as pessoas terem contraído Covid. Em alguns casos nós conhecemos e acompanhamos, e outros não temos justificação, mas de todo modo, isto também dizer que não impossibilita naturalmente que as pessoas no próximo dia 30 exerçam o seu direito de voto. Depois, dá nota também que na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui a assinatura de um contrato de instalação de uma entidade que é um collab no Invest Arruda. É um laboratório colaborativo dedicado à transição digital e verde no âmbito e no setor do marítimo e dos transportes. É a Marlow Consult, que no fundo vai se instalar aqui no Invest Arruda, no piso superior, e essa cerimónia será às 16h30 e, portanto, fica desde já o convite para quem quiser participar. Portanto, dos pontos que eu tinha previsto falar com os colegas neste ponto, ou transmitir aos colegas neste ponto, já esgotei naturalmente os pontos que tinha e passarei a palavra aos colegas para alguma questão que entendam por conveniente. Ruth, tu também depois fazes a vacinação. Ora então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria só de dar nota da Exposição Canina Nacional, a segunda Exposição Canina Nacional, que decorreu no fim de semana de 15 e 16 de janeiro. É uma organização do município com o Clube Português de Canicultura, aberta aos exemplares de todas as raças e variedades oficialmente reconhecidas. Contámos com a presença de 550 canídeos no evento, maioritariamente portugueses, mas também tivemos pessoas de Espanha, França e Inglaterra também presentes a concurso. Queria deixar uma palavra de agradecimento
não só ao Luís Peixoto, que é aqui a pessoa com quem articula diretamente por parte do CPC connosco este evento, e sem o qual não era possível nós tornarmos realidade esta exposição, e assim como a todos os elementos da Câmara Municipal, a todos os colaboradores que estiveram disponíveis desde a primeira hora para a boa execução desta exposição. Também deixar um obrigado aos nossos parceiros do evento, nomeadamente à Adega Cooperativa da Ruda dos Vinhos, à Quinta São Sebastião, ao Condado Portucalense, à Casa do Romanhal, ao Sr. Ezequiel Carvalho, ao Intermarché, à empresa Studio for Design, aos Viveiros da Calçada e à Quinta de Santa Maria, que sem também a colaboração e a disponibilidade de colaborarem connosco, este evento não teria sido tão bonito e tido tão boas conclusões. E pronto, esta exposição terá um ponto aqui também na ordem de trabalhos, que tem a ver com o valor dos testes que foram aplicados. Tem que ter que ser para ratificação, tendo em consideração as datas, mas deixar-vos a nota que nós fizemos 79 testes que foram adquiridos pelo município e foram colocados à venda, e 71 testes que foram também realizados na unidade móvel de saúde, mas que as pessoas trouxeram de casa e realizaram lá. Todos os outros que entraram era porque já tinham a terceira dose, ou então que já trariam também relatório médico de outras entidades presentes. E é só. Obrigada. Se calhar depois aqui a ordem. Depois passas. Fica já o microfone. Boa tarde a todos, cumprimentar-vos na pessoa do Sr. Presidente. Só algumas notas breves acerca de algumas realizações do nosso município. Começar pelas reuniões de educação havidas com o AEG e associações de pais no dia 13 de janeiro, onde foi feita uma avaliação do primeiro período e preparação já do segundo, com algumas atividades já a serem elencadas, e também a incluir uma análise e atualização do manual de procedimentos que está neste momento em curso e que solicitámos também a participação de algumas entidades, nomeadamente as associações de pais. E começou também a ser ponderada a possibilidade da retoma da natação e de algumas atividades relacionadas com os nossos centros escolares, nomeadamente a questão do desfile de Carnaval. Depois também salientar a retoma da programação cultural do Centro Cultural do Morgado, que teve novamente um início com um concerto de Ano Novo, no dia 13 de janeiro, que foi bastante participado, e também com uma inauguração de uma exposição no dia 15 de janeiro no âmbito do Portugal Acústico. Também assinalar a reunião do CMJ, Conselho Municipal da Juventude, no dia 14, com a eleição do representante para o Conselho Municipal da Educação. E agora com uma chamada de atenção também para o projeto, a apresentação do projeto que tem vindo a ser feita, do projeto A Ruda Tem Valor, que é uma novidade em termos de eventos municipais para a área da juventude, e também fazer aqui um pequeno parênteses para salientar o facto de que na lista que foi apresentada recentemente nos órgãos de comunicação, penso que no Expresso, a Ruda aparece nessa lista como um dos concelhos mais jovens, com 16% da sua população sendo de jovens, e em sintonia e em linha com isso, esta Ruda Tem Valor propõe-se ser uma espécie de montra e de palco para aquilo que são atividades dos nossos jovens, que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito mais académico, propriamente teses académicas, mas também trabalhos de investigação e, eventualmente, com a ligação, em alguns casos, com a possibilidade de serem uma ideia de negócio. Neste momento estão a decorrer as candidaturas, podem ser submetidas no site do município, onde se exige só uma pequena sinopse também para o ponto de vista de enquadramento do que é que está em causa nesse trabalho e depois também um enquadramento mais genérico nas áreas, até para depois fazermos a programação e eventualmente a seleção dessas apresentações, essa elencagem, que depois será efetuada já no mês seguinte, no dia 12 de março, onde serão então apresentadas todas essas teses, todos esses trabalhos de investigação, toda essa investigação que é muitas vezes muito onerosa para as famílias, mas depois acaba esquecida nas gavetas sem nenhuma consequência de maior. Portanto, a ideia do nosso município é precisamente dar um palco à juventude, ela que tem um papel tão importante, uma representatividade tão grande no nosso concelho, transformando-se numa espécie de alavanca também para o nosso desenvolvimento. Ainda em sequência também com as questões mais da juventude, também em relação aos mais jovens, a preparação do regulamento do PLEC, neste momento há um aviso que já foi anunciado,
e já foi feita também uma reunião com a Porta Editora e a Arial sobre os livros de fichas digitais e a escola digital também. Uma vez que na reunião com as associações de pais se falou, onde também está presente o diretor do agrupamento e os coordenadores, da possibilidade de haver a possibilidade de serem não no formato só impresso tradicional, mas também numa versão digital, uma vez que houve uma entrega bastante acentuada, mais de 5 centenas de computadores nos nossos centros escolares. Depois também chamar a atenção para o envolvimento do município ainda na área da educação nos projetos ecoescolas dos nossos centros escolares. Foram realizadas também assembleias de escola neste âmbito. E ainda na área da educação, mas naquilo que diz respeito às refeições, que são sempre alvo de algum escrutínio por todos nós, nomeadamente também pelos encarregados de educação, e bem, dizer que foram feitas visitas de surpresa de controle de refeições escolares, nomeadamente hoje, no dia 20, 21 e hoje, tendo sido feita uma análise aparentemente satisfatória, mas que será depois efetuada o encaminhamento da informação para quem direito, nomeadamente para os encarregados de educação através das suas associações de pais. Também chamar a atenção para algo que está agora a dar os primeiros passos, que é a realização e a construção de uma candidatura à Gulbenkian, que era um programa Partis, que era uma intenção do município de levar mais longe as artes performativas e a questão do teatro. Já fizemos alguns convites, nomeadamente ao Cortarruda e à sua associação, que está agora a ser formada, mas também ao CRDA, ao URDA, um bocadinho aquilo que são os agentes vivos do nosso Conselho na área da cultura e, em concreto, do teatro. Esta candidatura tem que estar pronta dia 17, estamos a fazer aquilo que é a carta de compromisso neste momento e a inventariação daquilo que são as necessidades e as exigências do projeto, mas tudo aponta para que chegue a bom termo. Também ainda na área da cultura, o envolvimento na residência artística de um novo artista que chega até nós, que é o Emiliano Dantas, com um projeto cultural muito interessante e que, curiosamente, e esse é um selo de qualidade também para aquilo que foi a nossa seleção e a sua integração neste projeto, que já foi premiado, entretanto, foi distinguido com o galardão Margot Dias e Benjamin Pereira da Antropologia Visual. Pronto, o que acho que é de louvar, sendo que é um artista que está associado ao nosso município. O município, que também no dia 17 de janeiro, foi distinguido com o galardão Município Amigo do Desporto. Temos hoje aqui o Hermano, que é um dos nossos nomes maiores no Conselho, e não só, também salientar isso. Por último, também dizer-vos, dar-vos nota de que terminaram ontem as reuniões que temos feito em todas as nossas freguesias acerca do associativismo, que foram bastante participadas e que nos deixaram algumas informações no sentido de levar ainda mais longe aquilo que é uma das matrizes principais do nosso Conselho, que é precisamente o associativismo. E era isto. Muito obrigado. Passar aí para a vereadora Carla, se faz favor. Muito boa tarde a todos. Em nome do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes. Em relação à vacinação, o estado de arte, portanto, os números em termos de resultados são significativos e acompanham o nacional. Não há qualquer constrangimento, quer na disponibilidade de vacinas, quer na adesão à vacinação, e acho que todos os municípios rodenses estão de parabéns pela adesão, nomeadamente à dose de reforço e no âmbito da campanha da gripe sazonal. Portanto, mantemos os números muito acima da média nacional. Começámos com os 95% e assim nos mantemos em toda a cobertura de vacina, quer Covid-19, quer gripe sazonal. Okay, muito obrigado. Não sei se os colegas... Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo no fundo pela parte final daquilo que o Vice-Presidente Carlos Alves referiu sobre as reuniões do associativismo, porque tinha aqui um ponto para falar e assim falo dos dois. Como é óbvio, se acabaram as reuniões ontem não há ainda conclusões, mas gostava de saber um bocadinho mais sobre as primeiras impressões que foram retiradas dessas reuniões e também se dessas impressões, que já foi uma coisa que foi questionada por nós nesta Câmara, que é se realmente destas reuniões surgiu ou não a necessidade para se fazer uma alteração ou uma revisão da Carta Desportiva do Conselho, no fundo, e não ao encontro daquilo que se salvou em 13 de dezembro, ou foi ainda de 13 de dezembro ou foi ainda na última de novembro, eu referi que realmente a época que foi tida em conta foi 16-17, portanto estamos em 2022,
E não sei se destas reuniões surgiu esta questão, mas é uma questão que volto a pôr em cima da mesa, até para futuras conclusões deste tema. Depois, relativamente aos pontos que temos trazido cá os vereadores do PSD, há aqui 2 ou 3 que penso que há desenvolvimentos, ou que deverão haver desenvolvimentos. Primeiro, ficou da última reunião que haveria uma reunião entre a Câmara Municipal e os proprietários de uma obra particular por causa do coletor que estava a prejudicar e que estava a criar constrangimentos no abastecimento de água em Ruda, saber no fundo o ponto de situação dessa reunião. Ficou também a falar que a José da Pontes de Ferros haveria realmente de resolver a situação até à etarde da Ruda, e no fundo perceber como é que vão avançar, ou se vai avançar o processo de expropriações e quais os prazos que em causa. Depois, e não é a melhor reunião para isto, mas tinha ficado da última reunião que iria ser apresentado no início deste ano um plano para intervenções na rede de saneamento. Eu já tinha, como é óbvio, a reunião preparada, não sabia que o vereador Paulo Pinto não estava disponível, como é óbvio, vou ligar de seguida para saber como é que se encontra, mas realmente se nos puderem dar uma informação sobre o plano de intervenções de rede de saneamento que estão previstos para este ano, se esse plano já está ou não finalizado e pensado, e depois em concreto a questão da Admorão, relativamente à obra do saneamento, se já existe mais algum estudo, se já existe, no fundo, uma perspectiva geral de quanto é que vai custar e, no fundo, quando é que vai ficar concluída para servir a população. E também havia outro ponto que ficou da última reunião, que tem a ver com o mercadinho da Arruda, ou seja, é uma evolução que temos feito quinzenalmente, mas efetivamente tinha ficado da última reunião se existe ou não possibilidade do empreiteiro ceder os seus créditos ao município, para o município pagar diretamente aos subempreiteiros, saber qual é o ponto de situação dessa questão. Depois, relativamente às freguesias, ponto de situação do Observatório de Cardosas, no fundo, se houve alguma evolução desde aquilo que falámos. Penso que a última vez que fizemos esta questão foi, aliás, a última vez eu não estava, portanto, foi na reunião em que eu não estava, e depois, há 15 dias, não fizemos o ponto de situação, mas foi referido pelo seu vice-presidente que estava a avançar contactos e tinha existido um evento de observação das estrelas. No fundo, saber, em termos de projeto, há 4 anos, lembro-me que falámos nisto em Alcoela, que havia um projeto para se fazer até com a investigadora parlamentária, saber qual é o ponto desse projeto. Relativamente ao lar para Acanhó e Santiago, tinha ficado no início de dezembro haver desenvolvimentos até ao final de janeiro do que é que se irá fazer ou não, e tinha também ficado em aberto uma questão que na altura não nos foi possível responder, que era se havia efetivamente concordância por parte, quer das juntas de freguesia de Acanhó, quer da junta de freguesia de Santiago, se havia concordância relativamente ao local que foi avançado, que era em Nossa Senhora da Ajuda. E depois, relativamente ainda a Santiago, vimos como integrado uma publicação que foi feita no Mirante, se não me engano, com os presidentes de junta de Lourdes, de Alverca, de Arranhão e de Santiago. Muito sinceramente, achamos que os presidentes de junta, com aquela publicação, fizeram tudo aquilo que podem fazer e vão ao encontro daquilo que, no nosso caso em concreto, de Arranhão e Santiago, pretendem para aquela zona e pretendem para aquela estrada de chão em concreto. O que nós receamos é que as juntas de freguesia, mesmo as 4 em conjunto, não têm a força nem a capacidade para que, efetivamente, junto da Brisa, junto das infraestruturas de Portugal, consigam mais e consigam avançar com aquilo que é necessário. E, portanto, perguntamos se as câmaras municipais respectivas, ou seja, Lourdes, Vila Franca de Xira e Ruda dos Vinhos, se realmente têm feito contactos nesse sentido, se há um ponto de situação sobre as reuniões, se já houve reuniões com a Brisa e com as infraestruturas de Portugal, porque estes próximos passos são importantes, porque estamos a falar de um projeto que está incluído nas GOP de 2022. E por fim,
Perguntava também qual era o ponto de situação do orçamento participativo de 2021, aquela questão da Ruda. Já sabemos que em 3 meses a obra é possível que fique concluída, mas ainda estamos naquela questão que era necessário o mais depressa possível ver-se resolvida, que é realmente se há ou não há aprovação pela realização da obra. Sim. Muito obrigado. Eu queria responder a todos os colegas, agradecendo as intervenções formuladas e responder ao Sr. Vereador João Pedro Rodrigues. Relativamente à questão do associativismo, depois o Sr. Vice-Presidente poderá dar informação mais detalhada, assim como as questões do orçamento participativo. As questões que me competem responder, procurarei responder. A reunião que tivemos perante um promotor de uma obra particular no Beco da Água Russa teve a ver com questões de saneamento e não com questões de abastecimento de água. Era só para ficar esse ponto esclarecido. Tem que ver com uma conduta de um coletor de saneamento que está a ter uma pressão adicional por força da execução das obras e que está a ter uma dificuldade de resposta, e aquilo que posso informar os colegas é que neste momento esse coletor já está a ser substituído e, portanto, eu penso que em breve as questões vão ficar devidamente sanadas e resolvidas. Depois, relativamente à questão do coletor jusante da Ponte dos Afetos, pois efetivamente nós aquilo que poderíamos fazer à data está feito, já temos o projeto, temos temos a questão da DUP, que é a Declaração de Utilidade Pública, que foi solicitada através da deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal, não foi ainda emitida, porque neste momento o particular em causa pediu apoio judiciário, o processo suspendeu, estamos a ver agora qual é que será o ponto de situação, mas isso não depende de nós e, portanto, não posso pronunciar com timings nem com aquilo que será o desenvolvimento do processo. No que diz respeito ao saneamento, as intervenções previstas, bom, nós temos um documento estratégico na área do saneamento que foi aprovado ainda numa data anterior, ele permanece válido e eficaz até ser revogado, não o foi, e, portanto, temos lá bem delimitados aquilo que são os objetivos estratégicos para os próximos 4 anos nesta área de investimento na rede de saneamento. O que temos também é o orçamento municipal que está em vigor há 24 dias e nesse orçamento municipal que foi aprovado no final do ano anterior, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, disse-á que um dos objetivos prioritários para este ano é, de facto, a execução do coletor na zona do Carrasqueiro. Significa isto que não temos neste momento condições financeiras para avançar com o projeto de Mourão e da Carvalho no que diz respeito à execução da obra. Portanto, a prioridade do Executivo Municipal previsto na SGOP e no orçamento para este ano é, de facto, o Carrasqueiro, e que tudo faremos para o executar em devido tempo. Ainda não abrimos o concurso, mas em breve estaremos em condições de eventualmente poder fazê-lo. Não tenho data prevista ainda para essa reunião, mas tudo faremos para que seja o mais breve possível, e depois dessa reunião, se houver condições para que o processo possa avançar, tudo faremos para que sim. Naturalmente envolver também o Governo da República, independentemente de qual seja depois do dia 30, nesta solução de proximidade, de resposta que é urgente para aquelas populações. Dizer também que, relativamente à questão do nó da A10, nós tivemos ocasião, eu tive a ocasião, e o Sr. Vice-Presidente também, de estar presente nessa cerimónia que teve lugar na Junta de Freguesia da Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Efetivamente, os Srs. Presidentes de Junta estão muito certos naquilo que é a pretensão. Nós estamos também alinhados com eles, aliás, temos feito todos os esforços enquanto município, juntamente com Louros e Vila Franca, para que o processo avance. A prova disso é que ele está inscrito no PNI 2030, portanto, foi uma deliberação da Assembleia da República e que contou também, naturalmente, com a nossa intervenção política para sinalizar esta pretensão. E, no fundo, agora o que temos que fazer é negociar, quer com o Secretário de Estado das Infraestruturas ou com o Governo, quer com a IP, o passo seguinte, e o passo seguinte é, de facto, a elaboração de um projeto de execução que vai ter custos elevados, uma vez que a estimativa muito
diria embrionária, que nos foi transmitida quando tivemos a última reunião com o Secretário de Estado sobre este tema, em que as juntas de Arranhão e Santiago também estiveram presentes. Foi-nos avançada uma estimativa de 10 milhões de euros para a execução desta obra, o que significa que só o projeto de execução, se custar 5% do valor da obra, às vezes pode até ser 10%, mas está aqui um arquiteto em presença, conhece melhor do que eu o valor dos honorários para as equipas projetistas. Eu diria que estamos a falar de um valor muito significativo e, portanto, naturalmente teremos que verificar quem, como e porquê para avançar com esta situação. Relativamente à obra do orçamento participativo, vou deixar ao Carlos, mas dizer que eu tenha conhecimento, ainda não chegou o parecer da Direção-Geral do Património Cultural para a intervenção e, portanto, temos esse problema para ultrapassar. Eu penso que das perguntas que me cabia responder já respondi a todas e agora passava então para o Carlos para poder responder sobre o orçamento participativo. Sim, e sobre se calhar começamos das por aí. gravosas, etc. Começando pelo fim, não há realmente nada a acrescentar nesse domínio quanto à obra, estamos mesmo à espera, não há nada a restar aí. Ainda ao início, que penso que foi a questão do associativismo. O saldo penso que é positivo, porque acabaram por ser sessões bastante participadas e tiveram um caráter também informativo, mas também de serem um ponto de encontro descentralizado, foram feitas em todas as juntas de freguesia do Conselho, onde se falou de algo que é extremamente importante, que é o associativismo, que é uma matriz muito relevante naquilo que é a nossa característica enquanto Conselho, sendo uma espécie de mosaico de vontades que tem um histórico já de décadas e que está um pouco abalado também pela situação pandémica que afetou sobremaneira todas estas organizações, uma vez que, tendo do ponto de vista das fontes de receitas, todos os eventos que tradicionalmente participam, em que estão envolvidos e dinamizam, não têm vindo a acontecer. E estas sessões também foram muito por aí, foram de darem informação daquilo que é a vontade do município de retomar algumas atividades tradicionais e icónicas, emblemáticas no que diz respeito a eventos do Conselho, o Festival do Caracol, o Mercado Oitocentista, o próprio convite para a festa tradicional de agosto, tudo isso foi dito aqui. Se há vontade ou a necessidade, ou se isso foi muito aflorado, a questão da revisão da Carta Desportiva, sendo frontal, aquilo que é sempre mais aflorado nessa questão da Carta Desportiva acaba por ser a questão também um bocadinho da concessão dos apoios. E isso está elencado no ponto estratégico 5, e o que se falou foi também no sentido de dizer que a Carta Desportiva às vezes também é um bocadinho redutor, não é? Porque o associativismo no Conselho, como é de conhecimento geral, é mais do que o desporto, também é atividade educativa, cultural, até social, que é uma dimensão que nos últimos anos também tem tido um papel muito importante no ponto de vista da natureza mais multifacetada e diversificada daquilo que é o associativismo agora, no nosso Conselho, ao contrário do passado, que se calhar estava mais focalizado nessas áreas. Dito isto, é do entendimento, depois desses assuntos serem discutidos, de perceber que os próprios critérios já são feitos e construídos de uma maneira onde está elencada a possibilidade de atividades mais do âmbito esportivo, e isso está lá, mas também engloba atividades que extravasam só essa exclusividade que aparentemente, a uma primeira vista, poderia dar aso a algum inconformismo, porque a verdade é que a Carta Desportiva acaba por ser uma carta do próprio associativismo. Não é? A designação é um pouco enganadora porque remete a funila numa só atividade, mas se tivermos uma análise mais fina daquilo que são os critérios de atribuição, de concessão desses apoios, percebe-se quase imediatamente que há pontos que ultrapassam e abrem a porta para todas as atividades que são apresentadas e que espalham a panóplia de interesses e de áreas que o associativismo tem no nosso Conselho. E é por isso que também que essa discussão depois acaba por não remeter como consequência direta essa vontade, essa necessidade ou essa urgência de revisão da Carta Desportiva. Estas reuniões também serviram por uma coisa, no entendimento do município importante, que é algo que já vem de trás, já tem um histórico, que é a construção de um portal do associativismo.
que se considera ser uma ferramenta fundamental, especialmente nos dias que correm, em que precisamos constantemente de informação e que procurá-la às vezes de uma forma centralizada pode ser muito importante e interessante. Esse portal do associativismo está neste momento a ser trabalhado e foi anunciado também nestas reuniões do associativismo que estará para breve a sua colocação online. E o que também foi feito nessas reuniões foi uma angariação de sugestões, e existiram, e algumas até já estão a ser introduzidas, naquilo que é a construção desse portal do associativismo, que se pretende que entre o final de fevereiro e o princípio de março, admitindo que ainda será nessa altura um trabalho em construção, fique online com a disponibilização de elementos sobre todas as associações do nosso Conselho, todas as coletividades que têm um histórico muito importante e que também terão ali uma base arquivista disponível, uma base de contactos, uma base mesmo de documentos que fica ali centralizada. Será uma espécie de uma relacionado exclusivamente com o associativismo naquilo que é toda a sua vertente que é conhecida de todos. E foi um bocadinho isso. E estas sessões foram de grande ajuda, porque a verdade é que houve um conjunto de sugestões que foram logo apresentadas que fazem com que o portal vá ainda mais ao encontro daquilo que são as necessidades do associativismo no nosso Conselho. Relativamente ao Observatório, dizer só que ele está a seguir o seu processo, que é moroso nestas coisas, é sempre mais vagaroso do que nós gostávamos. Os eventos estão a ser feitos, tal como disse o vereador. Uma adenda, já tive uma reunião interna com a nossa técnica Natália, que está mais vocacionada para este tipo de projetos, onde foi feito um convite para ele efetuar neste momento um levantamento e uma análise daquilo que é possível do ponto de vista do PRR conseguir recorrer. Não só para este projeto, também para a qualificação do multiusos, para a biblioteca itinerante, mas também para este observatório. O que é que existe e nós podemos submeter, e esse levantamento, essa análise está neste momento a ser feita e foi disputada por essa reunião. Pronto, é o que eu posso acrescentar também. Obrigado. Alguma questão adicional? Não? Podemos então avançar para a ordem de trabalhos, não antes, sem a necessidade de, obviamente, hoje foi um dia triste para o município. Nós tivemos aqui uma cerimónia fúnebre em virtude do falecimento durante o fim de semana de uma colaboradora do município, a Ana Paula Câmara, a quem naturalmente a sua família, enlutada, e a todos os colegas e amigos expressar em nome do município as profundas condolências pela perda de uma pessoa jovem e que naturalmente deixa uma família desamparada, o que é sempre algo que todos nós, em termos humanitários e humanos, percebemos que é catastrófico. Enfim, a vida há de continuar, mas estas perdas são sempre irreparáveis e incompreensíveis em determinada altura. De todo modo, deixar essa nota de pesar e pronto, seguimos para a ordem do dia. O ponto número 1 é a ata da reunião ordinária do dia 10 de janeiro da Câmara Municipal. Eu penso que a ata foi devidamente distribuída. Temos duas pessoas na sala que não participaram na reunião e que penso que poderão ou votarão em abstenção. Penso eu, os restantes penso que está tudo ok. Se não há nada em contrário, vamos então colocar à votação a ata. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada então por maioria com 2 abstenções a ata da reunião anterior. Eu pedi-lhes então que, não obstante o voto, pudessem votar, assinar, até para ficar. Muito bem, o ponto número 2 da ordem de trabalhos diz respeito à primeira alteração à SGOP e ao orçamento. Estas alterações de início de ano são relativamente simples de entender, na medida em que entre o período que medeia aquilo que é a aprovação pelos órgãos municipais, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, o orçamento e a SGOP e o término do ano civil e económico, estamos a falar de cerca de 2 meses e qualquer coisa, e portanto nessa perspectiva aquilo que serão no fundo despesas que são realizadas até o final do ano e a previsão daquilo que foi o orçamento, muitas vezes estão comprometidos na medida em que há despesas que nós achávamos que íamos suportar até o final do ano, que têm um atraso por motivos de tesouraria ou até por motivos das próprias empresas
no fundo, não terem a capacidade de faturar e que transitam para o orçamento seguinte, o que faz com que tenha que haver um ajustamento. Neste caso, e este ajustamento tem que ver com o reforço de algumas rúbricas que, no fundo, são para fazer face a essas despesas, o aumento da despesa por força daquilo que não ficou executado do ano anterior. Estou a falar em concreto de algumas questões que, se calhar, é mais fácil de identificar: a aquisição do leite escolar, Covid, nomeadamente para alguns produtos que tivemos que reforçar e que já não esperávamos ter que reforçar, até porque a pandemia não está ainda controlada. Bairro João de Deus tem que ver com algumas faturas que não foram ou pagas ou não foram emitidas, porque a obra em dezembro teve mais parada do que era suposto estar, e o Rudalab também não teve a força de obra que nós achávamos que pudesse ter, e portanto isso leva a que tínhamos que reforçar o orçamento em conformidade. Basicamente é esta a introdução do ponto número 2 da ordem de trabalhos que queria fazer, mas estou ao dispor para alguma questão adicional que entendam por conveniente colocar neste ponto. Não sei se há alguma questão. Vereador João Pedro, Rodrigues, faz favor. Sr. Presidente, eu te perguntava, começando pelo que disse, quando fala da questão do leite escolar, estamos a falar aqui dos 81 mil da alimentação confeccionada, ou esta aqui tem a ver com, no fundo, aqui a rubricas que foram algo de reforço, os reforços principais foram outras diversas nas outras despesas correntes, 50 mil euros, 30 mil euros instituições sem fins lucrativos na rubrica de transferências de capital, 81 mil euros de alimentação confeccionada na parte da educação e 120 mil euros na parte das construções diversas. No fundo, acho que é isso que estava a dizer, e no fundo era pedir para explicar um pouco o que era. Sim, o que aconteceu foi isto, é que eu sempre calhou tudo em rubricas diversas, mas a verdade é que ficamos sem perceber. Enfim, o leite escolar, estamos a falar de 7 mil euros de reforço. Nas obras, nas diversas que referiu, nas diversas obras já falei, o bairro João de Deus tem um reforço de 40 mil euros. E depois, o que é que tem mais? O Arruda Lab tem um reforço mais significativo, cerca de 100 mil euros, deve ser esse o montante que está a referir aí, creio eu. O que é que temos mais aqui? É um reforço de abastecimento de água ao Conselho, empreitadas mais 50 mil euros, beneficiação e conservação de vias municipais, empreitadas 70 mil euros, gasóleo 10 mil euros de aumento, tem que ver sobretudo com o aumento do preço dos combustíveis e o que ficou por pagar, e portanto parece-me que não consigo especificar mais em concreto. O que posso fazer é depois, com os serviços, enviar uma informação mais detalhada, mas basicamente tem que ver com estas rubricas mais expressivas que acabei de referir. Não fui ao detalhe, mas fui àquelas que tinham mais impacto em termos orçamentais. Só uma segunda questão. Isto é a primeira questão que é a ver com estes 550 mil euros. Acho que dessa parte parece que está esclarecido. A segunda questão tinha a ver com o valor que está aqui considerado para a expropriação, que já vem de trás, para a expropriação dos terrenos para a variante à vila. E a questão que se coloca é que se este valor ainda se considera viável face às proporções que se tem que fazer. No fundo, se foi ter em conta o aumento do mercado imobiliário e se dentro daquilo que é a tabela das expropriações, se ainda o município ainda acredita que conseguimos, com este valor, fazer as expropriações necessárias para a construção da variante. E depois dar também uma nota, que é vale o que vale. Eu percebo a justificação dos dois meses, porque efetivamente não só foram 2 meses, como foram 2 meses a seguir umas eleições, como foram 2 meses de Covid. Nós somos sensíveis a isso.
Mas a verdade é que há aqui uma permuta de mais ou menos 10% daquilo que é o orçamento e as grandes opções do plano em janeiro. Ou seja, o orçamento é de há 2 meses, ou foi pensado há 2 meses, e neste momento estamos a alterar 10%. Ou seja, estamos a tirar de umas rubricas para pôr noutras e alterar mais ou menos 10% daquilo que foi as rubricas que nós metemos num sítio, ou o dinheiro que colocámos num determinado sítio, para colocar noutro. É uma nota que fazemos e que vai de acordo com aquilo que foi aquilo que dissemos quando da votação do orçamento e que deixamos também como alerta para o futuro. Quer dizer, nós estamos só a alterar o valor das rubricas, estamos a trocar as nossas opções, motivados pela melhor das intenções e por todas os circunstancialismos, mas isto é uma realidade. E isto foi falado quando da discussão da votação do orçamento. E era só este ponto que gostávamos que ficasse também bem claro, para que no futuro, porque estamos só na primeira, para que no futuro pudesse ser alterado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer o seguinte: se o raciocínio é quase correto, não fosse o facto de ter, ou por desconhecimento, ou por má fé, ignorado que existe um saldo de gerência anterior que não pôde transitar, precisamente porque o Orçamento do Estado para 2022 não tendo sido aprovado e não tendo havido uma norma na legislação portuguesa que tenha consagrado a possibilidade do saldo da gerência anterior poder ter transitado com uma deliberação prévia, nós não o podemos fazer antes da aprovação da prestação de contas do ano. E, portanto, há um saldo de gerência anterior que vai ser reforçado nessa altura, e nessa altura, imagino eu que seja em abril, na Assembleia Municipal, quando estivermos a apresentar a prestação de contas, que é suficiente para acomodar precisamente essa questão da variante que referi. Relativamente à questão da variante propriamente dita, do que aquilo que eu acho será suficiente ou não, o que eu acho que pouco importa nesta fase, aquilo que tenho a dizer é que efetivamente, as contabilizações foram feitas com base num relatório de uma perita avaliadora que fez o seu trabalho e que, naturalmente, depois, naqueles casos em que já chegámos a acordo, portanto, os valores estão pagos, nos casos em que não há ainda acordo, as sanções, neste caso, as sanções indemnizatórias que forem julgadas, arbitradas, serão por uma instância independente e, portanto, teremos que pagar aquilo que for decidido superiormente e nessas questões eu não me meto porque não tenho nem competência, nem tenho, neste caso, o poder de decisão sobre a matéria. Portanto, aquilo que está nos documentos de gestão da autarquia diz respeito escrupulosamente àquilo que foi a avaliação que foi feita por um perito nomeado avaliador externo nos termos do Código das Expropriações. Aquilo que será depois arbitrado em decisão final, em sede própria, é uma matéria que eu não domino, que desconheço a data e que, neste momento, é apenas futurologia. E, portanto, eu agradeço as lições todas, mas também queria dizer-lhe o seguinte, Sr. Vereador, com o devido respeito, não me leva a mal, mas receber lições sobre a gestão financeira e orçamental do orçamento do município e de um eleito do PSD, nesta casa, nesta Câmara, é algo que ainda não estou em condições de poder receber. Não sei se está esclarecido. Outra qualquer pessoa da sala falar em má fé, eu até podia desculpar, perceber o seu Presidente falar de má fé ou desconhecimento, para já coloca logo uma posição que é das duas uma. Se acha que eu estou de má fé, então não merece sequer discussão neste ponto nem qualquer outro, porque quem achar que nós estamos de má fé, tendo em conta o teor e a clarividência daquilo que nós temos dito e tendo em conta a forma como temos estado nestas reuniões, má fé, a mim, não, olha, como se costuma dizer, a minha carapuça não me serve de todo. Aliás, eu não estou de má fé nem aqui nem em lado nenhum. Portanto, também fico muito claro. E má fé, para si, também fica mal dizer que um membro do seu executivo pode estar, em algum momento, de má fé. Isso era a primeira questão que acho que é importante esclarecer.
Depois, lições de moral, ou lições do que quer que seja, de orçamento, de militantes do PSD, ou de vereadores do PSD, felizmente eu sou militante de um partido que tem tantos anos de vida como a democracia em Portugal. No entanto, infelizmente, não me posso responsabilizar por tudo aquilo que foi feito, de bem feito e de mal feito. Como também não vou responsabilizar assim por crimes, nem por qualquer tipo de coisas feitas por dirigentes socialistas. Porque acho que devemos sempre colocar as coisas e, como se costuma dizer, os ovos nos sacos certos. Portanto, eu nem respondo à provocação da má-fé, nem respondo, nem assino por baixo qualquer garantia, nem qualquer aval de coisas relacionadas com aquilo que foi bem feito, nem mal feito por pessoas que vieram antes de mim e na altura em que se calhar nem eu era ainda capaz de estar aqui e dizer o que quer que seja. Nem eu, nem o Sr. Presidente. Portanto, nesse aspecto, só para que fique bem claro, nem a questão de má-fé me serve, nem neste ponto, nem em ponto nenhum, nem a questão de receber lições do que quer que seja está aqui em causa. Fiz uma questão, aliás, fiz uma observação muito clara, muito objetiva, e que em nada tem a ver com nada do que foi feito há 10, 15, 20 ou 50 anos. Tem só a ver com aquilo que foi a nossa tomada de posição na votação do orçamento e grandes opções do plano. Só isso. Fiquei sem saber qual é que era a sua questão, mas em todo caso vou procurar responder para que não restem dúvidas. O Sr. Vereador, na sua intervenção, diz que é uma observação. Eu posso interpretar que fosse uma insinuação, na perspectiva em que estamos a prever tão mal que na primeira orçamento já estamos a ter uma alteração que responde a 10% do orçamento. Foi a interpretação que eu fiz. E, portanto, aquilo que eu disse foi, ou por falta de informação, ou por má-fé, omite que nós não podemos contabilizar aquilo que é o saldo da gerência anterior nesta alteração. E, portanto, quando eu digo isto, digo que naturalmente, e até comecei por dizer, a sua afirmação era quase correta, não fosse o facto de ter omitido algo que é fundamental, que é não podermos transitar o saldo da gerência anterior. Porque se transitássemos o saldo da gerência anterior na casa dos 800 mil euros, perceberia claramente que esta alteração não tem nem de perto nem de longe esse impacto que estimou em cerca de 10% do orçamento. Foi só isso que eu disse. E, portanto, tudo o resto fica na interpretação de quem quer interpretar. Eu só disse, esse argumento era quase interessante do ponto de vista político, não fosse o facto de omitir uma realidade que é inevitável. Que é, nós não podemos contabilizar o saldo da gerência anterior, senão o impacto não era esse que está a querer insinuar que é, e que eu lhe estou a explicar, ou a tentar justificar que não é. Portanto, é só isso que está em causa. E, portanto, as lições de moral, aquilo que eu queria dizer era o seguinte, nós temos estado na política, também nós, não penso que é o senhor que chegou agora e que tem essa perspectiva, todos nós temos, desde que cá estamos, em gerir as coisas com seriedade e com rigor. E nestas questões os números falam por si, quer dizer, nós temos apresentado taxas de execução orçamental muito superiores àquelas que tínhamos anteriormente. E, portanto, em termos de rigor orçamental e financeiro, o que eu digo é, são os números que falam por si. Nós temos números que podemos apresentar e, portanto, eu fico sempre comovido quando ouço do lado do PSD falar-se na importância do rigor das contas públicas e da gestão orçamental e financeira do município. Foi pena é que nem sempre tenha sido assim. É uma questão de constatação política que eu faço e cada um terá a sua interpretação e, portanto, fiquemos por aqui, não vale a pena a gente chatear-se por causa disso. Se calhar não fui tão feliz como deveria na minha intervenção, mas não quis beliscar ninguém, quis só explicar que, efetivamente, também não se pode dizer que esta alteração tenha esse impacto todo que o senhor está a pretender que justificar que tem, como não tem. Não tem porque eu disse, e justifico novamente, que a transição do saldo da gerência anterior, que não pode ser contabilizada aqui, não faz nem de perto nem de longe que esse impacto todo que o senhor está a querer dizer que existe. Não existe. E, portanto, isso fique bem claro, não existe. Dito isto, penso que já não houve mais nenhuma questão, estamos em condições de poder votar este que é o segundo ponto da ordem de trabalhos de hoje. Perguntar quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria com 2 abstenções.
Pronto, o ponto número 3 da ordem de trabalhos diz respeito, nos termos da lei, à definição que, em termos de SIADAP, a Câmara Municipal tem que fazer. Neste caso, é uma definição de objetivos estratégicos do município da Ruda para o mandato 2021 a 2024, neste caso, para o ciclo do SIADAP, o mandato é 2025, claro. E, portanto, basicamente, a fixação de objetivos estratégicos que os trabalhadores, uma vez que estamos a falar do SIADAP, que é o sistema de avaliação de desempenho dos funcionários e colaboradores do município, de facto, o SIADAP, no fundo, tem que linkar aqui alguns objetivos estratégicos, nomeadamente aquilo que se propõe nesta Câmara Municipal é fixar esses objetivos estratégicos de acordo com a proposta que está em cima da mesa e, naturalmente, linkar aquilo que são os desígnios já aprovados pelos órgãos municipais, quer a Câmara, quer a Assembleia Municipal, como o caso do Documento Estratégico Ruda 2025, e também a questão do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, que são os documentos mais políticos, digamos assim, orientadores da atividade municipal e que presidem, no fundo, à fixação destes objetivos estratégicos. Depois todos os outros têm que ver também com objetivos mais de natureza organizacional, planeamento e simplificação de procedimentos, de proximidade em termos de decisão e também daquilo que é o relacionamento com os municípios e o setor social e as instituições em geral, e também garantir a transparência e a qualidade dos serviços, que é também um objetivo, assim como promover a formação e qualificação dos recursos humanos. Portanto, basicamente é isto que tenho para acrescentar a este ponto. Não sei se há alguma questão que queiram ver esclarecido. Faz favor. Antes de mais, boa tarde a todos, que eu ainda não tive a oportunidade de falar, mas ao Presidente, a todos os vereadores, ao Presidente da Assembleia Municipal e aos todos os colaboradores. Em relação a este ponto só, eu queria perceber, ou seja, um bocadinho em concreto, surgiu-nos aqui a dúvida com um documento de objetivos estratégicos, quais é que, mais em concreto, nomeadamente na linha B, E e F, em que sentimos que existe, ou seja, falta de objetividade nos objetivos, ou seja, no sentido de perceber mais em concreto quais é que são as necessidades, para perceber também no fim se a estratégia efetivamente funcionou ou não, naqueles que são os planos que se pretendem criar. Ou seja, é um bocadinho, dar um bocadinho de nomes aos objetivos, mesmo perceber quais é que são as necessidades também dentro do pessoal e o que é aquilo que é prioritário, porque senão às tantas depois pode não se ter dado a resposta que se pretendia e falhou-se, não é? E então aqui era um bocadinho perceber mais em concreto dentro de, principalmente no ponto B, acho que é importante dar mais exemplos concretos e exemplos e necessidades concretas, ou seja, perceber quais é que são aquelas prioritárias. Muito obrigado, Sr. Vereador. No fundo, basicamente, eu não sou a pessoa indicada para falar sobre SIADAP, mas de todo modo, dizer o seguinte: esta deliberação que vem aqui hoje à Câmara Municipal é, no fundo, como o próprio nome indica, a fixação de objetivos estratégicos pela Câmara Municipal. Depois, o que é que vai acontecer? Cada unidade orgânica, cada divisão vai ter que aprovar objetivos específicos, mais mensuráveis, digamos assim, e claros, quantificados para cada um dos funcionários poder preencher. Até porque, dentro das diferentes divisões, há diferentes categorias profissionais, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores, etc. E, naturalmente, não serão semelhantes os objetivos a estabelecer para um assistente operacional daqueles que são estabelecidos para assistentes técnicos ou técnicos superiores. Portanto, depois cada dirigente máximo do serviço e cada chefe de divisão terá que fixar para as suas matérias, a sua responsabilidade, objetivos mais específicos dentro daquilo que são os objetivos estratégicos. Ou seja, o que não pode é haver, na fixação desses objetivos mais concretos, de cada unidade orgânica, o belir, ou neste caso, o ir contra os objetivos estratégicos. No fundo, nós fixamos aqui um chapéu e, a partir daqui, as unidades orgânicas vão ter que ir beber esse chapéu e fixar objetivos para atingir os objetivos estratégicos que são aprovados pela Câmara Municipal. Basicamente é isto. Não sei se pude ser mais esclarecedor ou se, Anabel, tens alguma ideia de poder... O quê? É isso mesmo. Sim. Okay. Eu posso só... Sim, sim. Deixa só chegar aí o gravador, se faz favor. Então, nesse sentido, eu acho que, ou seja, pensando noutra forma de pensar, é só uma sugestão, que seria, se calhar, primeiro absorver dessas necessidades, porque como estratégia a nível de Câmara, não é? Ou seja,
de certeza que há departamentos que precisam mais do que outros de mais desenvolvimentos para o seu funcionamento, é normal. Há alturas em que se calhar um departamento funciona melhor, precisa de mais investimento, outros menos, ou seja fazer a estratégia inversa, ou seja, absorver daquilo que são as necessidades e com base nisso delinear um plano estratégico, mas ser mais objetivo nesse sentido, ou seja, de dar resposta objetivas àquelas necessidades do que estar a aprovar um documento com objetivos genéricos que depois acabam por, se calhar, no fim, não dão respostas mesmo às necessidades reais. É um bocadinho nesse sentido. Bom, eu compreendo a questão do Sr. Vereador. Eu tenho, como disse há pouco, dificuldade em falar do CIADAP, porque, como venho inclusivamente do setor privado e a prestação de serviços, neste caso profissional liberal, tenho sempre muita dificuldade em encaixar neste tipo de estrutura mais rígida de sistema de avaliação. Este sistema de avaliação vai beber àquilo que é a lei da República, portanto, que está aprovado, e tanto quanto é do meu conhecimento, de facto, compreendo que seja um bocadinho construir a casa pelo telhado, mas é de facto uma obrigação legal a Câmara primeiro fixar os objetivos estratégicos e depois aí sim cada unidade orgânica é que faz aquilo que é o seu roadmap para poder atingir esses objetivos estratégicos. É uma imposição legal, eu penso que não temos grande margem de poder concretizar um bocadinho melhor isto, por isso tivemos também que tentar de alguma forma colocar objetivos estratégicos que possam, no fundo, ser facilmente encaixáveis naquilo que são as dinâmicas de cada unidade orgânica distinta. É o que é o sistema que temos, não gosto de falar muito sobre o CIADAP também, porque também há muitas coisas no CIADAP com as quais eu não quer dizer que não concordo, mas acho que poderiam ser feitas as avaliações de outra forma e a progressão nas carreiras e tudo isso, e portanto, na altura em que também todas as carreiras estavam congeladas e a progressão estava congelada, era um esforço completamente inútil isto que estávamos a fazer no CIADAP, e ainda hoje estamos um bocadinho a sofrer com isto, porque depois temos cotas que temos que respeitar e cumprir, e depois nem toda a gente pode. E, portanto, é um exercício que consome tempo, consome recursos, desgasta, torna as pessoas também aqui um bocadinho no relacionamento interpessoal menos disponíveis e colaborantes às vezes e portanto o CIADAP é o que é. Não há sistemas perfeitos de avaliação, este é o sistema que a lei da República assim determinou e nós temos que acatar. Compreendo muito o que o Sr. Vereador está a dizer, em parte até concordo, mas de facto não temos grandes alternativas que não seja fixar estes objetivos estratégicos, e o objetivo de os fixar de uma forma até um bocadinho mais abrangente vai precisamente para que cada unidade orgânica, cada estrutura funcional autónoma tenha a capacidade de também ter alguma flexibilidade na adaptação aos seus trabalhadores, para ser mais justo, digamos assim, a avaliação, porque senão estamos, no fundo, a regra esquadra a tratar todos por igual e não há situações iguais, não há serviços iguais, nem há colaboradores iguais. Portanto, isto tem que ser um bocadinho adaptativo e permitir também que haja alguma margem de discricionariedade em todos os setores e em todas as unidades orgânicas. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Anabela, se queres a pessoa mais habilitada do que eu para estar a falar sobre o CIADAP, mas basicamente parece-me que é isto. Presidente, Sim. Depois também estás habilitada a falar sobre o CIADAP, eu é que não. é assim, eu acho que há coisas piores que o CIADAP. Sim. Está bem. Mas de facto os objetivos individuais não são por si só aqui o conjunto único de avaliação, porque há os objetivos e os comportamentos, e depois qualquer gestor de unidade, não é, faz a avaliação de acordo com os objetivos e de acordo com os comportamentos, sendo que aqui de facto é o chapéu onde a gente depois pode encaixar os objetivos específicos de cada um, de cada grupo, vá lá, de diferentes perfis profissionais. E portanto, é assim, não é o melhor dos dois mundos, mas também Não é o pior. não é o pior. Ainda bem que há alguém que defende o CIADAP. Muito bem, não sei se estamos em condições de poder votar o ponto, penso que sim. Vamos colocar então a votação do ponto 3 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria com 2 abstenções. A Ruth teve que sair, eu penso que ela transmitiu, tinha que se ausentar.
Sabemos. Pá, se calhar vamos tentar seguir a ordem, depois se for preciso alguma coisa, logo se verá. Bom, o ponto seguinte é o ponto 4 da ordem de trabalhos. O ponto 4 da ordem de trabalhos diz respeito à abertura de procedimentos concursais, tendo em vista o preenchimento de 9 postos de trabalho no mapa pessoal do município de Arruda. Portanto, o mapa pessoal foi aprovado a quando da aprovação do orçamento na Câmara e na Assembleia Municipal e, portanto, prevê alguns lugares que estão neste momento em aberto e, portanto, podem ser preenchidos e, portanto, nós temos aqui a elencagem daquilo que são os 9 postos de trabalho que pretendemos preencher nesta fase. Não quer dizer que mais à frente, lá para março, abril, não venha também mais um procedimento concursal para preenchimento de mais alguns postos de trabalho que estão previstos no mapa pessoal e, portanto, temos aqui a referência 1, que é um técnico superior na atividade de inserção profissional, depois a referência 2, um técnico superior na área de arquivo e documentação, educação com assistentes operacionais, a referência 3, 2 postos de trabalho, depois a referência 4, assistente operacional pedreiro, um posto de trabalho, referência 5, assistente operacional na atividade de condução de máquinas, um posto de trabalho também, na referência 6, assistente operacional de condução de viaturas, 2 postos de trabalho e, finalmente, a referência 7, na carreira de assistente operacional na atividade de higiene e limpeza urbana, também um posto de trabalho que se propõe preencher com a abertura deste procedimento. Depois, temos então os requisitos que estão aqui previstos para os concorrentes poderem concorrer a este procedimento concursal. Basicamente é isto, não sei se há alguma dúvida que tenham, não há nenhuma questão. Deixa-me só perguntar uma coisa. Isto é mesmo assim? Isto é mesmo assim? Esta proposta aí disso aqui? Sim. Isto é para conhecimento? Não é para conhecimento, é para rubricar. A comissão assinou esta. É só rubricar, é? É só assinar, mais nada. Sim. Vamos fazer que tem que rubricar todas. Só chover. Ok, isto rubricamos todas aqui. Sim, por favor. Bom, eu ia colocar então o ponto à votação, antes de passar para assinarmos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ia só pedir-vos o favor de, nestas primeiras folhas, também é preciso rubricar Todas, sim. todas, não é? Candidato. Portanto, é só seguir a minha rúbrica, se entenderem que simplifica, e portanto fica resolvido. Tens um? Já tens um todo preenchido? Isto aqui são Ok, muito bem. O ponto seguinte é o ponto 5 da ordem de trabalhos. Este ponto diz respeito a uma proposta de protocolo a celebrar com a Associação de Caçadores, tendo em vista aquilo que nos parece uma evidência, que é a dificuldade que as associações de caçadores neste momento se debatem com o controlo de uma espécie que tem afligido muito aqui a nossa população, sobretudo nas zonas rurais, mas não só, que tem a ver com os javalis. Neste momento estão em grande reprodução, têm poucos predadores neste momento no território, no ecossistema, e portanto está-se a revelar de facto um verdadeiro quebra-cabeças, não só do ponto de vista daquilo que é a preservação de algumas culturas e o património das pessoas, mas também potencialmente alguns perigos que possam surgir no âmbito da sanidade animal e depois daquilo que pode ser a repercussão também para a saúde humana com a proliferação destas espécies. Portanto, o nosso objetivo com este protocolo é dar condições para que a Associação de Caçadores da Arruda possa funcionar aqui como, digamos assim, um regimentador de boas vontades, tendo em vista aquilo que é a necessidade de podermos controlar melhor as populações de javalis aqui no concelho e também, através da parceria com outras associações de caça do concelho da Arruda, poderem organizar melhor algumas batidas e podermos ser mais eficazes nesta matéria. O que está previsto do nosso lado é que o município possa apoiar com 2.500 euros estes custos que vão ter acrescidos para que consigamos levar este objetivo a bom porto. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre esta matéria, então, o Sr. Vereador João Pedro Rodrigues. Graças.
A questão tem mesmo a ver com isso que disse agora no final. Se estes 2.500 euros foram vistos juntos da Associação de Caçadores e se eles próprios são os conhecedores daquilo que é necessário em termos de despesas adicionais e ter de incentivo para ter apoio de outros caçadores para conseguir fazer estas batidas e este controle desta praga. Se este valor é suficiente e se eles estão confortáveis com isso, porque é importante neste protocolo que se vai iniciar que haja conforto das duas partes. Dizer também que as associações de caçadores também têm receitas com a organização destas matérias e têm também coletas e têm cotizações e tudo isso. E, portanto, de alguma forma, isto é um complemento para que consigam fazer mais, com maior frequência e mais eficazes naquilo que diz respeito a tentarmos controlar melhor, dentro naturalmente dos parâmetros que o ICMF define, a população desta espécie, sobretudo que nos preocupa mais aqui no Conselho. Assim, eu, da conversa que tive com o Sr. Presidente da Associação, naturalmente este dinheiro é bem-vindo, vai ser aplicado, não tenho dúvidas disso e, de alguma forma, permite que haja aqui mais ações que possam ser realizadas. Obviamente não estou a pedir ao Sr. Presidente da Associação de Caçadores que me diga que 2.500 são suficientes, porque, naturalmente, isso significava que esta expectativa durante os próximos anos não fosse de aumento. Portanto, se eles puderem receber 3.500, não vão estar satisfeitos com 2.500 e, portanto, naturalmente, isto é sempre evolutivo, mas não fiquei com a convicção, entre isto e não receberem nada, que era o que não estavam a receber do município, penso que é um bom primeiro passo, é uma forma depois para nós fazermos uma monitorização e avaliação dos resultados que durante este ano possam acontecer e depois, se tivermos condições de melhorar este protocolo, tal como temos feito com outros protocolos, com outras instituições, e um deles vem à reunião de Câmara mais à frente, logo se verá o que é que se consegue fazer, mas parece-me que este dinheiro é bem-vindo e permitirá um aumento da atividade da Associação de Caçadores. Não sei se há mais alguma questão, se não houver podemos colocar então à votação o ponto 5 da ordem de trabalhos e eu questionaria então quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade, então, o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 6 da ordem de trabalhos, diz respeito àquilo que é uma sexta adenda ao protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Este protocolo é um protocolo que estipula a relação entre as partes e, no fundo, aquilo que tem sido o apoio da Câmara Municipal à atividade regular da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, enquanto associação que se dedica também àquilo que é a proteção civil e ao socorro às populações e, portanto, como tinha sido aprovado no Orçamento Municipal para 2022, o reforço em mais 5.000 euros anuais, passando para 160.000 euros a verba anual transferida ao abrigo das GOP do Orçamento Municipal e deste protocolo, há necessidade então de atualizar o protocolo em conformidade, neste caso, tendo em conta este aumento na cláusula quarta, onde se lia 155.000 euros, passa a ler-se 160.000 euros, de acordo com aquilo que é o orçamento que foi aprovado e que está em vigor. Basicamente é isto, não sei se há alguma questão dos colegas sobre esta matéria, se não houver, colocamos então à votação este ponto 6 da ordem de trabalho, questionando então quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 6 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 7, este ponto vem para ratificar, tem que ver com a suspensão do serviço de transportes tua casa entre os dias 10 e 14 de janeiro, que teve que ver com aquilo que foram as necessidades de adaptação em função da resolução do Conselho de Ministros que teve lugar no dia 7 de janeiro e que prolongou a situação de calamidade com o reforço de medidas que estavam em vigor e, portanto, por uma questão também de coerência e daquilo que é também o cumprimento destas normas emanadas do Conselho de Ministros, decidiu-se então proceder à renovação desta suspensão do transporte, que neste momento até vem para ratificar, uma vez que é entre os dias 10 e 14, mas ele que já está a funcionar novamente e esperemos que não volte a ter que ser suspenso por este motivo. Não sei se há alguma questão.
É só chegar aí. Pronto, em relação a este ponto, queria só dizer que, efetivamente, na reunião em que foi aprovada a primeira suspensão do sistema, do transporte da tua casa, foi abordado sobre nós a questão do transporte ser, ao suspender o transporte, ele poder dar menos resposta à redução dos contactos. Ou seja, porque havendo mais transportes, por uma questão lógica, existe menos necessidade das pessoas a se agregarem, e, ou seja, a maior a oferta, as pessoas conseguem estar mais afastadas, e isto foi uma situação lógica para nós e que foi debatida aqui, que na altura até foi referido que sim, até faria sentido, mas que já não havia nada a fazer, e a prorrogação desse prazo para nós não faz muito sentido face àquela resposta que até houve aqui, porque efetivamente há muitos idosos, até lá está o objetivo que na altura até falou da questão do público-alvo, mas durante essas semanas havia necessidades e na realidade não foi dada uma resposta se calhar necessária às pessoas havendo maior oferta, porque as consultas não a nível prático, as consultas, as farmácias, as pessoas continuam a ter necessidade de se deslocarem, e havendo menos oferta isto pode ser maior o risco de propagação, sendo que as pessoas têm que se juntar mais. E então foi essa a nossa questão, ainda por cima não havendo nenhuma diretriz das normas do Conselho de Ministros para esta situação da obrigatoriedade em suspensão de serviços públicos, transportes. Neste caso, nós queríamos perceber efetivamente, porque se a justificação fosse, como já foi referido, que havia menor procura, faria sentido para nós essa justificação, no sentido em que não se justifica os meios e os gastos que o transporte causa. Neste sentido, pensamos que a resposta acaba por não ser muito eficaz, porque depois existem juntas de freguesia que acabam por ter que dar o apoio para os idosos deslocarem quando têm essas necessidades. E se o objetivo do transporte é esse, não estamos a ajudar. E é só isso. Bom, é uma questão de perspectiva, ou seja, nós tivemos que tomar opções ao longo da pandemia e nem todas as opções, passado algum tempo, e voltando a fazer um refresh de memória, é muito provável que algumas decisões tenham sido tomadas por excesso e nunca por defeito. E eu, desde o início da pandemia, que disse que se tiver que ser julgado no combate à pandemia, que esse julgamento incida sempre mais naquilo que pequei por excesso e nunca por defeito. E foi o que temos tentado fazer, e eu, desde que estou aqui na Câmara Municipal e que tivemos que gerir esta pandemia, sempre tivemos essa consciencialização. Naturalmente que as decisões são sempre suscetíveis de ser criticadas, é para isso que cá estamos. Agora, eu sinto-me muito confortável para poder dizer que nestas coisas da pandemia, não vou dizer que não tenhamos falhado, com certeza que falhámos todos, mas houve sempre um princípio de precaução em saúde pública em todas as decisões que temos tomado. Ou seja, nunca tomámos decisões de ânimo leve e sempre complicadas. Nós, neste momento, em setembro, outubro, e o Carlos pode falar sobre isso até com mais propriedade do que eu, quando estava a levar os meus filhos muitas vezes às escolas, e o Carlos depois, quando teve reuniões com as associações de estudantes, peço desculpa, de pais, houve aqui de facto uma altura em que parece que a pandemia tinha acabado e a pressão era: vamos levantar as restrições, o manual de procedimentos que nós aprovámos para o ano letivo, dos miúdos entrarem com máscara, de não se fazer visitas de estudo, temos que higienizar tudo, não sei o quê, é um desperdício de recursos e de meios, e vamos já levantar isto tudo. Felizmente que nós não fomos a correr atrás desse facilitismo que muitas vezes existiu. E, portanto, ainda bem que não fomos, porque, de facto, já a coisa que me orgulho de dizer é que, felizmente, ainda não tivemos que encerrar nenhuma escola durante este tempo. Mas podia ter acontecido. Bastava nós baixarmos a guarda e acharmos tudo que isto estava. Dito isto, enfim, não quero estar aqui a fugir à questão. Se calhar, por influência minha, eu, quando estou a tomar algumas decisões e quando coloco à consideração da Proteção Civil e tudo isso, e dos colegas,
tenho sempre uma perspectiva conservadora da pandemia. E infelizmente, os dados vieram, não é para dar razão, ninguém tem razão numa coisa destas, mas vieram, no fundo, dar razão àquilo que é a minha postura mais conservadora. E por isso eu disse sempre, quando se fala dos centros séniores e não sei o quê, as pessoas abordam da Universidade das Gerações, dizem, deixem lá passar o inverno, deixem passar este inverno, deixem ver como é que isto está. E, portanto, a mensagem é clara, sobretudo para as pessoas que estão mais vulneráveis perante a pandemia. Se puderem ainda, circulem com muito cuidado. Se puderem evitar deslocações inúteis, evitem-nas, porque isto não está resolvido. É óbvio que a vacinação tem corrido bem, é óbvio que as coisas têm, em termos de número de mortes, felizmente, e comecei por dizer isso há pouco, já não é comparável com aquilo que vivemos o ano passado, e estamos a falar de há 12 meses, não foi assim há tanto tempo, e perdemos todos muito com isto. E portanto, se calhar pequei por excesso mais uma vez, mas prefiro ter pecado por excesso do que eventualmente depois sentirmos culpados por algo que pudéssemos ter evitado e não evitámos. Quer isto dizer o seguinte, da percepção que nós temos, os utilizadores que utilizam maioritariamente a tua casa são pessoas com uma faixa etária mais avançada e que não encontram resposta nos serviços da rodoviária, neste caso da Boa Viagem, que não têm, se calhar, disponibilidade para estar a contratar serviços de táxi e outros transportes mais flexíveis e, portanto, são pessoas que eventualmente estão mais suscetíveis a poder ter aqui um resultado mais drástico com a pandemia. E, portanto, a nossa opção foi, nós temos alguns serviços que têm que ser fechados, continuam fechados. A piscina municipal, as pessoas a ir ao ginástica geralmente são pessoas mais idosas, a Universidade de Gerações continua fechada, o Centro de Convívio Sénior continua fechado. Vamos tentar, pelo menos nesta fase da pandemia, em que o Estado está a declarar uma situação de calamidade, continua, e os números das infecções estão aí a demonstrar isso, não vamos estar nós aqui a colocar também facilidades na movimentação destas pessoas. Pois está. A pergunta é, então, mas isso evita que as pessoas se desloquem? Verdade que não. Mas pelo menos que não seja o município a passar uma mensagem de vão deslocar-se, façam a sua vida normal como se nada fosse. Tem que haver uma questão de coerência também nisto. Mais do que tudo, acho que tem que haver uma questão de coerência. E nós achamos que se estamos a inviabilizar que as pessoas continuem a juntar-se na Universidade das Gerações, na piscina municipal, noutros serviços que mantivemos fechados, estar a dizer às pessoas que a tua casa continua a funcionar é, no fundo, dizer-lhes, venham, não há problema nenhum. Evitem vir, que é essa a mensagem, evitem vir, não façam deslocações. Se precisarem de compras, nós temos o nosso serviço que ainda está a funcionar, do Vamos Lá Nós, e, portanto, temos é que reforçar estes mecanismos de apoio que criámos, e, portanto, o projeto existe, está a funcionar e temos algumas situações identificadas em que estamos a continuar a prestar. As juntas de freguesia, eu creio que aquelas que o Sr. Vereador está a referir, provavelmente é das Cardosas, que já tinha esse serviço não só antes da tua casa, como antes da pandemia, portanto, mantém, digamos assim, o serviço a funcionar. Portanto, é uma opção própria, não está proibida e, portanto, nós tomamos uma opção diferente, ou seja, achamos que não deveríamos abrir essa janela de oportunidade porque achamos que, de facto, este inverno ainda tem muitas dificuldades, ainda não está passado e vamos ver se na primavera e verão conseguimos respirar melhor com isto. Mas pronto, se calhar não vou culpabilizar ninguém, eu assumo a responsabilidade desta decisão, mas vivo bem com essa decisão porque ela, no fundo, é mais garantística para as pessoas que nós pensamos proteger com esta medida. Aqui o ponto lá está, não é culpabilizar, não é nada disso, ou seja, a questão é precisamente porque nós também temos o mesmo espírito de zelar ao máximo pelo cuidado, é precisamente isso, ou seja, sabendo quem procura o transporte são pessoas mais idosas que acabam por efetivamente estar condicionadas, ou seja, porque não podem por viatura própria ou quer que seja deslocar-se, a oferta disto com todas as... Porque não é, a nosso ver, não se pode enquadrar na mesma questão da piscina municipal, porque isso obriga a um aglomerado de pessoas. O transporte, na realidade, muitas vezes, eu até passo por ele várias vezes, nunca vem cheio de pessoas, ou seja, é precisamente para dar o apoio a essas pessoas e era nesse sentido que nós achávamos que não deveria ter sido suspenso e que achávamos que poderia ser uma resposta muito mais em necessidade
da população e não tanto contra ou de forma de propagar, porque quanto mais oferta houver, não é? Transportes, todos sabemos que a probabilidade de nos cruzarmos é menor ou de se criarem aglomerados pessoas, pronto, era nesse sentido. Obrigado. Posso também só acrescentar, uma vez está ali o meu nome. Eu percebo o raciocínio, porque parece que nos estamos a contradizer, não é? E estamos até a empolar o foco. Não? Porquê é que eu não concordo? Por uma razão simples, que é o facto de tua casa ser tendencialmente uma iniciativa cujo foco principal e os principais utilizadores são pessoas no escalão etário menos jovem, uma juventude mais robusta, mas não só. Mas a verdade é que também não só. E a partir do momento que há esse encontro intergeracional e sendo que a camada mais afetada e mais presente neste serviço é a mais idosa, tivemos receio e fomos conservadores desse contacto. E porquê é que se optou por esta opção? Porque também sabemos à partida que há outras soluções. Vamos lá nós, aquilo que sucede também das Cardosas. E para mim, e posso estar a pensar mal também, mas para mim é mais seguro, se for a pedido, se houver essa solicitação a uma junta de freguesia, em que isso está localizado, do que um transporte que não vai dizer às pessoas que o senhor não pode entrar porque temos cá idosos dentro e isso pode proporcionar mais o contágio, que era o que estava a ser solicitado. E dentro disso, porque é complicado de fechar estas coisas, que devem calcular. Ainda uma das maiores dificuldades que eu tenho a dizer, e é só a questão do escalão etário, é dizer que a Universidade das Gerações está fechada. E que tem que deixar agora, até porque agora também há os focos das gripes, e isto associado é um coquetel perigosíssimo. Portanto, há aqui isto tudo. Agora, eu também percebo esse raciocínio, não é? Agora, a nossa opção, e é uma questão de perspectiva, como o Sr. Presidente disse, foi esta mais conservadora, porque a verdade é que havia ali todo um foco e toda uma possibilidade de contágio que estava... E ainda há outra questão dentro disso, que é, a verdade é que esse transporte já teve casos. Portanto, e sabendo isso tudo, tendo essa informação toda disponível, fomos conservadores na decisão. Posso? Isto eu acho que é só aqui para nós tínhamos falado na outra reunião e também, certo, eventualmente, a menor procura nesta altura, que até estavam sensíveis que fosse por aí. Mas isto é como a CIADAP. Há um chapéu que é o tua casa e o vamos lá nós. Certo. Em que o vamos lá nós é fiquem em casa, é este o propósito. E a tua casa é tirá-los de casa. E, portanto, neste momento a mensagem é fiquem em casa. E, portanto, é neste sentido que também se pode aqui aplicar a objetividade do CIADAP. Bom, em todo caso ele já está a funcionar, já está a circular. Sim, é isso, já está a circular. Eu já passei por ele, por isso. E dou-me a perceber que faz falta. Sim. Bom, eu entretanto não sei se o documento já circulou. Está aqui, está. Pronto, de qualquer das formas, penso que estamos... Já falámos sobre este tema, podemos colocar à votação o ponto 7 da ordem de trabalhos. Questionava então quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por maioria, com 2 votos contra. Já. O ponto seguinte é o ponto 8º, como disse, diz respeito à fixação, como a vereadora Ruta há pouco disse, no início, à fixação dos preços dos testes para despistagem à Covid-19 no âmbito da exposição canina, a segunda, que decorreu nos dias 15 e 16 de janeiro no pavilhão multiusos. Portanto, por similitude daquilo que foram as situações, resolvemos aplicar aqui o custo previsto para estes mesmos testes realizados em novembro, em meados de novembro, na altura da festa da vinha e do vinho. Portanto, estamos a falar do valor de 5 euros de custo. Não sei se há alguma questão. Acho que eu tenho o João Pedro Freire que falou sobre. Sr. Presidente, nós fizemos o que temos só para conseguir porque a vereadora já cá estivesse outra vez. Só dizer, eu acho que viu-se pelo ponto que nós analisamos o ponto e damos
nossa opinião, do ponto, independentemente de ser ratificação ou de ser aprovação, embora, como também já tínhamos dito noutras ocasiões, achamos que este caso, por uma questão simples, porque era previsível que era necessário ter testes, já na reunião de Câmara passada tinha sido anunciada a questão da exposição canina, na preparação da documentação, creio que à partida, com os 2 dias úteis de antecedência, já se sabia que ia haver a exposição canina. Achamos que era possível ter sido posta à aprovação em vez de ser ratificação. Não é diferente de outra questão de taxas que já houve. Achamos que assuntos de outra complexidade devem ser cumpridos aquilo que está estipulado. Nestes casos em concreto, já dissemos aquilo. Já não é a primeira vez que digo, portanto, estou-me a repetir relativamente à questão do teste. Depois, queria só fazer uma questão adicional, que era a diferença destes testes para a questão de novembro é mesmo essa, ou seja, em novembro havia uma testagem muito inferior e, portanto, o que gostaríamos de saber é se o preço a que a Câmara adquiriu estes testes foi semelhante àquele que adquiriu para a festa da Vinha do Vinho. O preço final foi semelhante, mas era para ver se o preço inicial também foi. Relativamente aos testes realizados, a pergunta já foi respondida inicialmente. Respondendo à questão da ratificação, compreendendo, mas também há aqui outras situações que se colocam, que é, nomeadamente, havia uma reunião prevista no Infarmed que teve lugar, depois houve um Conselho de Ministros a posteriori, e entre aquilo que é o Conselho de Ministros e a publicação do diploma em Diário da República, como sabem, medeia sempre 2, 3 dias, o que significa que, mesmo, ou seja, as decisões da Câmara não são feitas ou não são tomadas com base em PowerPoints, por muito que acreditemos no Sr. Primeiro-Ministro, e eu sou insuspeito para falar disso, mas, por muito que acreditemos na palavra do Sr. Primeiro-Ministro, como disse, eu sou insuspeito para falar disso, mas aquilo é uma coisa, é um PowerPoint exibido numa conferência de imprensa do Conselho de Ministros, outra coisa é um diploma ou uma resolução do Conselho de Ministros em Diário da República. E, portanto, antes daquilo que sair em Diário da República, não temos forma de impor a realização de testes para entrar num evento. Portanto, precisávamos de uma base legal de suporte, e foi esse o caso, e, portanto, já não deu tempo de vir à reunião anterior, teve que se tomar a decisão e depois levar para a ratificação. É só essa a justificação, não há aqui nenhum intuito de fazer com que o órgão executivo deliberativo não seja ouvido nas decisões a priori. Depois, dizer relativamente à questão dos custos, de facto, há uma ligeira redução dos custos com estes testes, creio eu, mas que não é muito significativa. O que para nós pesou naquilo que era a fixação de um preço aplicável é que nós, há 2 meses antes, tínhamos aplicado um valor aos municípios da Ruda para entrarem numa festa da Vinha e do Vinho, que ainda para mais é uma festa, com o devido respeito para a exposição canina, acho que diz muito mais atualmente aos arrodenses ainda do que a exposição canina, não se sabe o futuro, mas à data é a interpretação que eu faço e sou responsável pela interpretação que faço. Não me parecia justo nem correto, ou não nos parecia a nós justo nem correto, estávamos a propor a fixação de um preço para que os arrodenses pudessem entrar num certame que diz muito mais respeito àquilo que é a nossa realidade e aos recursos endógenos, e não propor a fixação de um preço semelhante, pelo menos, para uma exposição de âmbito nacional, que naturalmente mobiliza também alguns setores da sociedade local, mas sobretudo é uma exposição de âmbito nacional, não tem tanto que ver com a nossa realidade dinâmica local, em termos daquilo que é a valorização da economia local e dos recursos endógenos. E, portanto, pareceu-nos que faria sentido harmonizar essa questão, até porque não se compreenderia que, passados apenas 2 meses, houvesse aqui uma diferenciação no acesso a um evento como disse. Se do futuro continuarem a ser necessárias testagens, e dependendo das situações, logo veremos se temos condições ou não para reduzir, mas estou convencido que as normas não apontam nesse sentido. Eu penso que, à medida que o tempo vai passando e que a imunidade de grupo vai sendo atingida, eu penso que estas regras tendem a, de alguma forma, ou ser minimizadas ou desaparecer no futuro, e eventualmente o que substitui é, em vez de saber teste, haver apenas a exibição do certificado de vacinação para entrada em determinados eventos, e, portanto, teremos que ir acompanhando o evoluir da situação nesta matéria também. Bom, não sei se respondi à questão. O preço em concreto
Houve uma ligeira redução, não sei, na casa dos 20 ou 30 cêntimos Sim, não tenho de problema. por teste, mas não era isso que ia fazer-nos mudar a posição de ter. 30 menos. Como? 20 ou 30. Sim, menos. sim. Eu disse redução. Portanto, significa isto que tendencialmente poderíamos cobrar menos proporcional, mas achámos que não e fixámos uma taxa para ser um bocadinho coerente com o que tinha acontecido 2 meses antes para um outro evento que, a nosso ver, diz mais respeito às nossas tradições, cultura e economia local. Foram colocados 79 custos. Sim, já tinha dito. Já. Não sei se há mais alguma questão ou se podemos colocar este ponto à votação. Então colocaria o ponto 8º à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 8 da ordem de trabalhos. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 9 da ordem de trabalhos, diz respeito à aprovação, ou neste caso uma proposta de aprovação de um calendário e das fases do Orçamento Participativo Jovem na edição de 2022, que é a segunda edição. No fundo, e sintetizando a proposta, portanto, temos aqui uma fase de divulgação a ocorrer depois de aprovado, obviamente, e se for aprovado hoje, nos dias entre os dias 1 e 15 de fevereiro. Depois temos uma fase para recolha de propostas candidatas a esta edição segunda do Orçamento Participativo Jovem, entre o período correspondente entre os 16 de fevereiro e 30 de março. Depois há uma fase de apreciação técnica e a votação ficará prevista então para o mês de junho, portanto no período compreendente do dia 1 e o dia 30 de junho, por votação eletrónica. O projeto do Orçamento Participativo tem o valor de 5.000 euros, que era o que está previsto no Orçamento Municipal em vigor, e basicamente é isto. Não sei, Carlos, queres acrescentar algum ponto, mas basicamente é o resumo da proposta é este. Não sei se há alguma questão que queiram colocar, por favor. O João Pedro. Em relação a este ponto, eu queria só perceber, há aqui ou seja, entre a análise técnica das propostas que termina a 22 de Abril e a votação das propostas, há aqui o mês de Maio, não é? Ou seja, e o que reparámos foi que o tempo de divulgação, um bocadinho para atrair mais pessoas, poderia ser maior. E era para entender até que ponto é que a preparação do processo de divulgação não poderia ter mais tempo, de forma a que se conseguisse captar mais interesse. Ou seja, neste ponto, também depois na altura da recolha de propostas também é feita a divulgação à mesma, mas ou seja, para aumentar o tempo de divulgação, para que se consiga chegar a mais pessoas e atrasar um bocadinho nesse mês que não acontece nada. É só uma sugestão para tentar ver se conseguimos arranjar mais propostas e diversificadas e o pessoal ter tempo. É uma sugestão. Quer dizer, não sei, tenho alguma dificuldade em comprometer-me com isso por uma razão muito simples, porque neste período depois da análise, muitas vezes os projetos, as propostas andam um bocadinho, cai lá. E às vezes há ajustes que têm que ser feitos, e se retirar esse período depois pode dificultar um bocadinho, sendo que o conhecimento deste projeto já vem de trás, quer dizer, não é a primeira edição, portanto as pessoas já sabem mais ou menos este tipo de calendarização, como é que as coisas funcionam, e já há algum passo à palavra de divulgação. Pronto, a questão é essa. Pode-se tirar de um lado para pôr no outro e depois fazer falta. Porque às vezes há questões destas análises técnicas que têm que ser retificadas, há documentos que têm que ser substituídos e isso, às vezes, as burocracias exigem tempo, são morosas, não é? E são consumidoras de alguma calendarização. É esse o risco. Pronto, o que está aqui em causa é esse o risco. Okay. Só complementar, dizer o seguinte, nós, como disse aqui o Vice-Presidente, e bem, ou seja, há aqui, e também temos essa dificuldade depois quando viemos a apresentar a proposta de alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo Genérico, que já está em curso, aliás já foi publicado o aviso nesse sentido, que é a aplicação do Código de Procedimento Administrativo, ou seja, há aqui uma fase, de facto, em que há uma tendência ou de deferimento ou de indeferimento, mas sobretudo nas tendências de indeferimento, em que nós temos que cumprir aquilo que diz o Código de Procedimento Administrativo e que nos dá a obrigatoriedade de assistir à audiência prévia dos interessados em 10 dias úteis. E depois isto, nós sabemos que às vezes os correios também nem sempre são celas na distribuição postal e tudo isso.
E nós, se encurtarmos de facto aqui este mês de maio, que dá vontade e a tendência a olharmos para aqui e dizer, epá, isto é uma pena não ser puxado para trás, mas depois há aqui questões procedimentais que decorrem da lei, a que a administração pública está vinculada e o município também, por ignorância, como é óbvio, e que nós não podemos mesmo fugir e depois torna-se complicado. Enfim, vamos tentar fazer esforços para que também apostar na via digital, que é uma via muito eficaz naquilo que é comunicação e divulgação para as faixas etárias mais jovens e, portanto, que são os destinatários últimos e primeiros desta iniciativa e, portanto, a partir daí vamos ver se conseguimos, de facto, ser mais eficazes e permitir que haja mais concorrentes. Vamos ver o que é que acontece. Okay. Acho que para o primeiro ano não foi mal, vamos ver agora se este segundo será melhor, acreditamos que sim. E, portanto, também aquilo que puderem fazer para nos ajudar a ser mais eficazes nesta divulgação e na mobilização dos jovens para esta causa e para o projeto também agradecemos desde já. Não sei se há mais alguma questão sobre este ponto. Não havendo, colocarei então à votação o ponto 9 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte está também relacionado com este ponto 9, com o Orçamento Participativo Jovem. No fundo, é para nós deliberarmos aqui em Câmara Municipal, em reunião de Câmara, a composição dos representantes do município nesta Comissão Técnica de Apoio e Análise do Orçamento Participativo Jovem, que está previsto no respectivo regulamento. E, portanto, a nossa proposta é, à semelhança daquilo que aconteceu anteriormente, de ter aqui a chefe da Unidade de Educação, Cultura, Turismo e Juventude, a doutora Ana Correia, e ter também a chefe da Unidade de Modernização Administrativa, a doutora Anabela Marques, e ter também o chefe da Unidade de Saúde, Desporto e Associativismo. Há aqui uma grade na proposta, o doutor Ricardo Lapas. Complementarmente, informar também que, para além desta comissão técnica que estamos hoje aqui a deliberar, que é interna da Câmara, já foi aprovado também no Conselho Municipal de Juventude, que teve lugar no dia 14 de janeiro, e conforme referiu o Sr. Vice-Presidente, no fundo, a designação de elementos do Conselho Municipal de Juventude que acompanham também este processo, nomeadamente foram reconduzidos o representante da JCP e da JS, que é a Victória Niquitina e o Simão Mendes, certo? Certo. Portanto, só dar essa nota de informação adicional. Não sei se há... Sim, senhora. Sem música. Sem música. Estou bem? Não, faz mal, 96 anos justificam tudo isso e muito mais. Não sei se há alguma dúvida quanto a este ponto 10º da ordem de trabalhos. Se não... Ponto potencial para a próxima trago um monte. Não, mas está mais do que justificado. 96 anos. 96 anos. Existe, portanto, também quando fala do microfone. Não. Às vezes pode acontecer. Aqui só uma questão aqui. Se há alguma razão, o primeiro orçamento participativo jovem, no fundo, foi experiência, vamos ver como é que corre. O segundo, se faz ou não algum sentido incluir nesta comissão técnica, embora também não consiga dizer de caras quem é que retirava, mas incluir aqui alguém na divisão de obras. O valor é baixo, portanto, eu percebo que a questão financeira não está aqui por trás. Agora, vamos só ao caso prático. No caso prático, no projeto que ganhou, por acaso, houve a concordância de todas as partes e não houve problema nenhum. Mas se fosse outro tipo de muro, noutro tipo de sítio, poderia ser necessário, ou poderia ser importante ter da parte da divisão de obras esse respaldo e esse parecer, não, ali nem vale a pena irmos à votação porque ali não pode ser, ou ali vai haver dificuldades. No fundo, para evitar questões, ou para tentar sinalizar questões como a temos neste momento o Orçamento Participativo de 2021 da RUDA. Não é que à partida tenha que ser recusado, mas temos que ter esta noção que pode haver ali questões de outro tipo de ordem que devem ser consideradas. Portanto, eu sei que o valor é baixo, mas tal como se falou há bocadinho da Associação de Caçadores, o objetivo aqui também deverá ser, se correr bem, ir aumentando este valor e, portanto, aumenta também a responsabilidade, aumenta também o tipo de projetos aqui em causa. E, portanto, não sei se não faria sentido haver além da divisão de obras, mas lá está. Também não sei quem é que tirava, muito sinceramente.
obrigado. Eu compreendo a questão, naturalmente, e até em parte, enfim, consigo admitir que, efetivamente, poderia ser vantajoso, eventualmente, ter aqui algum representante da divisão de obras. No entanto, enfim, não estou neste momento, o regulamento fala em 3 representantes, mais 2 do CMJ, também para não criarmos aqui uma comissão muito alargada, e, portanto, enfim, teríamos que prescindir de alguém. Eu diria que, não obstante isso, mais importante do que isso, aliás, é o facto de, enfim, sem prejuízo da pessoa ou do representante da divisão de obras não estar aqui como membro desta Comissão Técnica de Apoio, nada inviabiliza que esta Comissão Técnica de Apoio possa recorrer àquilo que serão os pareceres, àquilo que serão as informações técnicas, etc., da divisão de obras e de outras entidades que possam ou devam ser consultadas, uma instituição que tenha que ser envolvida no processo de tomada de decisão, etc. Esta Comissão é responsável por, nos termos do regulamento, converter, analisar as propostas, ver quais é que se enquadram e passar à fase seguinte, ou determinar uma proposta para passar à fase seguinte, quem está em condições de poder passar à fase seguinte. Aquilo que é a deliberação da Comissão tem que ver com isto. Agora, a informação técnica que se obtém com a divisão de obras, com a divisão financeira ou com outra qualquer, enfim, tem toda a liberdade e a autonomia para poder fazer esse trabalho de obtenção de informação útil à sua tomada de decisão, que é, no fundo, a recomendação, a indicação dos processos que passam para uma fase seguinte e dos outros que não reúnem condições. Sim, isso já é feito. A única coisa que há aqui, esta Comissão é que é a responsável para fazer esta avaliação. Não quer dizer que não possa socorrer-se todos os serviços do município para essa tomada de decisão prévia que tem que ter antes da tomada de decisão final dos órgãos municipais. Não sei se há mais alguma questão quanto a este ponto. Se não houver, podemos então passar à votação deste ponto. Não tem que ir, não tem que ser deliberado por escrutínio secreto, porque é designação, não é uma eleição. E, portanto, podemos... Desculpa? É isso. Ok. Portanto, podemos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 10º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é um ponto relativo à ação social escolar. No fundo, tem que ver aqui com alunos, um do 6º ano, outro do 4º ano, um do pré-escolar e outro do 2º ano, escalões A e B. E, portanto, por uma razão de proteção de dados, não vou naturalmente identificar as situações que estão aqui, os seus vereadores têm essa informação. O encargo estimado com estas 4 medidas de apoio no âmbito da ação social escolar cifra-se para o município nos 494,94 € para a alimentação e 16 € para a aquisição de material escolar. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto 11º da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos colocar então à votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 11 da ordem de trabalhos. Portanto, o ponto seguinte é o ponto 12 da ordem de trabalhos, diz respeito ao sistema de financiamento colaborativo no âmbito do crowdfunding 2022. Esta é uma medida que já foi executada em 2020, em 2021 e que se propõe agora também uma execução para 2022. É óbvio que com as medidas que foram, entretanto, dinamizadas pelo Governo e levadas a cabo pelo Governo e também com o evoluir da situação, enfim, não houve ainda neste ano confinamento generalizado, apesar de algumas restrições. Naturalmente que aqui o apoio do município é ajustado em baixa. No entanto, parece-nos que faz todo o sentido de continuar a manter aqui um apoio, porque a afetação ainda à atividade, sobretudo daqueles setores mais afetados com estas questões da pandemia e do controle sanitário, se mantém pertinente e atual. E, portanto, consultada a ACIS e o Vale Encantado de Market, foi a nossa decisão avançar com este processo e que, no fundo, esta deliberação é para permitir que nós possamos avançar com a atribuição deste financiamento para as entidades que se candidatem neste período que está aqui previsto nas normas. Portanto, não sei se há alguma questão que queiram colocar sobre este ponto. Obrigado. Realmente nós falamos aqui, quando é
sublinhar certas divergências, também as sublinho, quando é para dizer que quando falamos na questão dos toldos e esplanadas, realmente foi-nos respondido que não íamos ficar com os toldos e esplanadas por isenção das taxas, íamos renovar a questão do crowdfunding e realmente está aqui. Nós só ficamos com uma dúvida, tem a ver talvez com a interpretação que é no artigo 6º, número 3, nós ficamos com a dúvida que este benefício ou seja, os candidatos que tenham mais do que um estabelecimento ou que cumpram mais do que um critério do ponto 1, ou seja, tenham uma restauração e sejam também, por exemplo, profissionais em nome individual, só podem receber uma vez. Mas não quer dizer que seja só, ou seja, dois candidatos diferentes podem receber os dois, o município não vai apoiar só um candidato. Pronto, ok, era isso. Não há limite de candidaturas, desde que cumpram todos os requisitos do que aqui estão. Pronto. Isso era uma das questões. Depois, no fundo, era um bocado responder na pergunta aqui. Referiu a questão na pergunta, mas depois referiu o tema na pergunta, mas acabou por não concretizar aqui. Houve realmente aqui uma revisão em baixa. Qual o critério, no fundo, para essa revisão e para termos chegado aos 5.000 em termos de financiamento que foi pedido por parte do município e de atribuição de a cada um dos candidatos, 1.000 euros a cada um dos candidatos que realmente cumpra todos os requisitos? Em primeiro lugar, a situação pandémica não é hoje equiparável àquela que existia em 2020 e em 2021, na medida em que, felizmente, não tivemos uma situação de confinamento decretada, ou seja, o país não entrou em estado de emergência e não tivemos que haver não teve que existir por parte dos órgãos de soberania deliberações ou decisões dessa natureza, felizmente, à data de hoje. E, por outro lado, também com o aumento daquilo que foram as prestações por parte do Estado Central ao longo destes 2 anos, em termos de medidas de apoio à economia, a situação não será hoje tão gravosa como aquela que nos levou a ter uma postura mais ambiciosa naquilo que foi o sistema de financiamento colaborativo do crowdfunding de 2020 e 2021. E, por outro lado, por força disso, também ajustámos o orçamento do município em conformidade e, portanto, temos aqui esta limitação orçamental que não nos permite, para já, ir mais além do que isto, mas é como digo, tudo isto é evolutivo e nós não conseguimos antecipar ainda ao fim da pandemia, nem aquilo que poderá vir pela frente. Esperemos que e as indicações que têm vindo da comunidade científica são no sentido de considerar esta variante Omicron como aquela que poderá fazer a ponte entre aquilo que é uma pandemia e uma endemia. No entanto, salvo melhor opinião, se calhar a pessoa mais habilitada a poder falar disto nesta sala é a Carla, mas eu também estou convencido que ela não se atreverá a anunciar o que quer que seja em termos de controle sanitário e daquilo que é, eventualmente, o decretamento pela OMS do controle da pandemia, embora o responsável para a Europa já veio falar que, eventualmente, poderemos estar numa fase de caminhar por uma endemia, mas estas coisas são muito dinâmicas e nós hoje estamos a falar da variante Omicron, nada impede, infelizmente, que não apareça aí uma outra variante que seja mais invasiva, mais gravosa e que seja ainda mais contagiosa do que esta. Portanto, nós não conseguimos antecipar isso e, portanto, para já achamos que esta é uma medida equilibrada, mas naturalmente estamos disponíveis para, ao longo do ano, ir atualizando a informação, recolhendo mais informação e, se for necessário, de aplicar mais medidas de incentivo e de apoio, como é este caso. Também disse que, para além do crowdfunding, vamos aplicar, está previsto a atualização do regulamento e a revisão do regulamento do Vale Apoiar o Comércio Local, que iremos, enfim, estou convencido que talvez até a Assembleia de junho ou abril, se houver condições, mas mais para junho, de trazer aqui uma alteração ao regulamento, ou propor essa alteração ao regulamento do Vale Apoiar o Comércio Local, que, no fundo, esta será para o primeiro semestre, do Vale Apoiar o Comércio Local será mais para o final do ano e, portanto, complementar a esta, que permita também continuar a apoiar os comerciantes locais. Portanto, basicamente é isto. Concordamos até à parte da saúde.
problema é que depois, e aí é que discordamos, quer dizer, os números nacionais dizem-nos isso, que não será muito diferente. Que é, neste momento, a questão da saúde pública, não sei se é endemia, se é pandemia, nem entro nesse campeonato, mas essa questão de saúde pública está neste momento em que estamos, está, embora haja um objetivo, está controlada. Sabemos o que é que há, sabemos o que é que há, ou seja, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos ir e estamos, em termos de visão, em termos de estratégia, a cumprir um determinado plano. O problema é que, em termos económicos, estas empresas, ainda por cima, estamos a falar, este crowdfunding em concreto é para, no fundo, profissionais liberais, empresas em nome individual, unipessoais, PMEs, olha, como se dizia há uns tempos no debate frequente, é as nano ou micro, que muitas vezes não têm mais do que o próprio sócio-sujeito como trabalhador. E para estas empresas, a Omicron ou outra qualquer variante que venha a seguir, não compensam aquilo que perderam em termos de reservas, ou que não têm, face ao início da pandemia. A minha questão é esta, é que neste momento, a fase pandémica e económica, se calhar está mais descontrolada do que a fase pandémica em termos de saúde. É só esse o ponto, porque basta vermos os dados do final do ano passado, crédito pessoal, crédito hipotecário, subidas de taxa de juros, endividamento das famílias. Esta questão é uma questão que está na ordem do dia. Fiquei com a sua resposta relativamente ao voucher, no fundo, que vai ser depois pensado mais à frente, mas efetivamente isto é uma questão que tem que ser avaliada. Porque esta, ou seja, é paralela à saúde pública. Não, estamos a falar, no fundo, de negócios com menos de 5 pessoas envolvidas. Portanto, que há um ponto aqui que diz que desde que se mantenham os postos de trabalho, claro que se mantém os postos de trabalho, são os próprios sócios gerentes que são os trabalhadores. E é esse é o ponto que nós queríamos assegurar e que estávamos a falar desde a reunião passada dos pontos e das planadas. Já não é só a questão de não estar fechado, é a questão de estar aberto, não conseguir gerar um fluxo, a receita suficiente para fazer face ao ano passado. Este é o ponto em que nós estamos. Era só um bocadinho nesse sentido que gostávamos de ver não só este crowdfunding, mas também a compensação com o tal voucher que fala de apoio ao comércio local, que deve ser depois repensado também neste ponto, porque também percebo que nesta altura não é possível saber qual é o alcance desta pandemia económica que vamos ter. Esses estamos todos esclarecidos, não há nenhuma questão adicional, podemos estar em condições de votar. Coloco então à votação este ponto 12º da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é uma proposta que visa, no fundo, a renovação de um apoio no âmbito do projeto de Fundo de Emergência Social. Não vou naturalmente estar aqui a identificar a situação, como já devem imaginar. O processo está devidamente instruído pelos serviços competentes, reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, que é o que se propõe, e portanto há um encargo estimado com esta proposta de 526,57 €. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não havendo, iria colocar então este ponto à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 13º da ordem de trabalhos. Ok, se me permitirem então os pontos seguintes, portanto, do 14 inclusive ao 17, estamos a falar de medidas e propostas no âmbito do programa de apoio local ao arrendamento do projeto PAL. Portanto, todos estes processos reúnem condições para poder ser deliberados favoravelmente. Eles estão devidamente instruídos com a informação técnica respectiva. Questiono se há alguma questão em concreto para algum destes pontos. Se não existir nenhuma questão, eu colocaria naturalmente individualmente à votação, começando pelo ponto 14 e questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14. Questiono agora o ponto 15, quem vota contra,
quem se abstém é aprovado por unanimidade. O ponto 15. O ponto 16, quem vota contra, quem se abstém é aprovado por unanimidade também. E o 17, quem vota contra, quem se abstém é aprovado por unanimidade. Vou dar novamente isto. Portanto, o ponto seguinte é o ponto 18, que diz respeito ao cheque de fralda, uma proposta no âmbito deste projeto. Ele reúne condições de poder ser deliberado favoravelmente, de acordo com a informação técnica, também não vou estar aqui a identificar a situação, e estima-se um encargo para o município com esta medida e com este projeto deste beneficiário de 221,60 €. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Se não houver, vou colocar então à votação o ponto 18 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto seguinte diz respeito a um processo para regularização da situação patrimonial de um imóvel na freguesia de Cardosas, nomeadamente na localidade de Rio do Chão, que foi utilizado para a construção do reservatório de água, do abastecimento público de água, R3 e R4, e, portanto, um no Bico do Chão e outro no Casal do Oteiro, na freguesia das Cardosas, e, portanto, estas situações são situações que, infelizmente, no fundo, na altura o que interessava era pôr estes bens ao serviço das populações e, no fundo, para abastecimento público de água, que era o relevante e essencial na altura. Muitas vezes estes processos depois, em termos burocráticos e administrativos, não foram tratados devidamente e, naturalmente, que mais vale tarde que nunca, e é uma obrigação legal do município também de promover aquilo que é a regularização do seu património e, portanto, o que se propõe é aqui, no fundo, a deliberação para que esta situação da parcela de terrenos que foi utilizada para a construção deste reservatório e das respectivas condutas seja devidamente tramitado para efeitos de registro no património do município e a servidão também de condutas respectivas para nós podermos depois finalizar o processo. Não sei se há alguma questão, o processo está devidamente instruído pelos serviços competentes. Não havendo nenhuma questão, eu colocaria então à votação este ponto número 19 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 19 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte e último da ordem de trabalhos de hoje diz respeito a uma situação de uma compropriedade. No fundo, à semelhança de outros processos de natureza idêntica, no fundo, para haver uma situação de compropriedade declarada e depois decretada nas finanças e registada devidamente na conservatória também, é necessário haver um parecer do município sobre essa matéria. No fundo, a informação técnica que está aí em anexo à proposta vai no sentido de não haver inconveniente em podermos deliberar favoravelmente esta pretensão, que é o que se pretende, e, portanto, estão reunidas essas condições. Não sei se há alguma questão sobre este ponto da ordem de trabalhos. Se não houver nenhuma questão, coloco então à votação o ponto 20 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 20 da ordem de trabalhos. Chegamos assim ao fim da ordem de trabalhos de hoje. Depois vamos fazer circular os documentos também para conhecimento, nomeadamente o resumo diário da tesouraria, o licenciamento de obras particulares, o comunicado 1/2022 da Proteção Civil, de 8/1, e aquilo que são também, no fundo, os encargos plurianuais e os pagamentos e recebimentos em atraso que foi feito a 31/12 para conhecimento dos colegas. Não sei se há alguma questão. Se não houver nenhuma questão adicional, declaro então encerrada esta reunião, agradecendo a presença e a participação de todos e a colaboração de todos, e depois os documentos estão a circular, eles vão chegar aí rapidamente, espero eu. Muito obrigado a todos, até breve, e bem-ajam, está bem?